A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 3, que diz assim: E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, ou jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, quando nós olhamos para o texto de Gênesis, essa semana eu ouvi uma pregação do pastor César Cavalcante, da Rádio Musical FM, e ele deu uma explicação interessante acerca desse texto. Muitas das vezes nós pegamos esse texto e dizemos que a oferta de Caim não foi aceita porque ele não trouxe as primícias, né? E que Abel trouxe as primícias, ou seja, o melhor, né, do seu rebanho, e Caim não trouxe o melhor dos frutos, né, das suas plantações. Mas se nós olharmos atentamente ao texto, e o pastor César nos chamou a atenção quanto a isso, nós podemos perceber logo no primeiro versículo que antes de se agradar das ofertas de Abel, Deus se agradou de Abel. Olha só que interessante. A gente vai ver aqui no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel. Primeiro agradou-se o Senhor de Abel e de suas ofertas. Então Deus, ele não se deixa comprar, ou não se deixa influenciar, né, nos seus propósitos por conta daquilo que nós oferecemos a Deus, coisas materiais, ou seja, uma oferta, né, eu vou dar um valor X de oferta e Deus vai se agradar disso, né? Eu vou distribuir tantas cestas básicas, Deus vai se agradar disso. E o pastor César nos chamou a atenção justamente para isso. Primeiro, Deus precisa se agradar de você. Primeiro, Deus precisa se agradar de mim, para depois a sua oferta. Se nós olharmos o texto, aí nós conseguimos entender que, na verdade, as ofertas de Caim não foram aceitas, não foi porque ele não trouxe das primícias, mas sim por algo que estava no seu coração, em que a Bíblia não nos relata. Porque o texto vai dizer assim, ao passo que de Caim, primeiro ele fala de Caim, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Quer dizer, ele não se agradou de Caim e de sua oferta, porque primeiro Deus sonda os nossos corações, meu irmão, minha irmã. Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus sabe o que está motivando eu e você a fazermos as coisas. Não adianta eu querer agradar a Deus. Eu trabalho muito na igreja, eu ajudo os necessitados, eu distribuo cestas básicas, eu sou dizimista, eu jejuo tantas vezes por semana. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Agora me veio à mente, né? Diz que o fariseu
Ele, Senhor, eu sou dizimista, eu jejuo 3 vezes durante a semana, eu trabalho no templo. Imagine só, quantas coisas esse fariseu na sua oração não diz, né? Enquanto o publicano vai dizer assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um miserável, eu sou um depravado, eu não sou digno nem de estar na sua presença. Conceda-me, Senhor, a tua graça e a sua misericórdia. E aquele publicano, ele confessou os seus pecados, né? Assim como aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, né? E Jesus diz assim, que a oração deste homem foi recebida nos céus, porque os fariseus são hipócritas. Aquele que se comporta, que tem esse comportamento como o do fariseu, né, de querer mostrar, né? Alguns fariseus queriam mostrar a sua santidade com estereótipos, né? Com a sua conduta, com aquilo que ele fazia, e não é assim. Deus, primeiramente, ele sonda o nosso coração. Depois ele vai olhar para a tua oferta. É por isso que tem um texto que diz o seguinte, que vai dizer, tem um texto bem interessante, meu irmão, eu anotei aqui, tem um texto bem interessante, que ele vai dizer o seguinte, se você tem, acho que é Mateus 5, 23 e 24, onde o texto vai dizer, ó, se você, antes de você entregar a sua oferta, se você tiver algo contra alguém, se tiver algum problema para ser resolvido, algum pecado para se confessar, né, tiver alguma coisa que esteja afligindo o seu coração, que você precisa confessar, vai primeiro, resolva isso, confesse o pecado, perdoa o seu irmão, se reconcilie com o seu irmão e depois volte e entregue a sua oferta. É exatamente esse princípio que nós podemos aplicar aqui no texto de Gênesis capítulo 4. A oferta de Caim não foi aceita, não é porque não foi as primícias. O interessante é que o texto não vai dizer, qual foi o problema de Caim. Mas eu creio que foi o coração dele, um coração talvez ganancioso, egoísta, né? De competição, quem sabe, né? Querendo achar, não, Deus vai se agradar da minha, porque a minha é melhor, de orgulho. Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, outra coisa, além disso, meu irmão, minha irmã, eu vou aprofundar mais, assim como, vou usar até o termo aqui que o pastor César disse, aprofundando mais, nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, porque nós não somos salvos pela oferta que nós entregamos, né? Não é o dízimo que eu entrego que vai dizer que eu sou salvo ou não. Tem muita gente que está pregando em púlpito por aí, tem muita gente que nunca deixou de dizimar na sua vida e vai para o inferno porque ainda não se converteu. Volto a dizer, Deus sonda o meu e o seu coração. Não adianta. Deus sonda o meu e o seu coração. E o nosso coração, ele sempre tende a ir aos nossos desejos, meu irmão. Sempre tende a ir aos nossos desejos. A verdade é essa. Nosso coração é enganoso, como vai dizer lá em Jeremias. Eu gosto muito da NVI. Olha só o que diz a NVI. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha só que interessante. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus examina nossa mente, nosso coração. Deus examinou o coração de Caim. Deus examinou o coração de Abel. Podemos ver aqui no texto que Deus não se agradou de Caim e de suas ofertas. Deus se agradou de Abel e de suas ofertas. Glorificado seja o nome do Senhor. O que nós podemos ver também nesse texto de Gênesis capítulo 4 é a graça de Deus sendo manifestada, meu irmão. Mesmo diante da sua fraqueza, das suas tribulações, das suas dificuldades, dos seus problemas, Deus é misericordioso. Deus não desiste de nós. Deus sempre nos dá oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidades e muitas das vezes nós deixamos de abraçar as oportunidades que Deus nos dá. Deus é um Deus longânimo em perdoar.
Por isso que na Epístola de João ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Qual é o seu pecado? Não sei. Deus perdoa. Confesse. Agora lembra-se, faça isso de todo o coração. 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se você está chamando pelo nome de Jesus, se você se humilhar, se você orar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, deixar o seu pecado, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus quer é um coração contrito, um coração quebrantado. Esse é a verdadeira adoração que Deus quer de cada um de nós. E a graça de Deus é manifestada na vida de Caim. A gente vai ver isso no versículo 7. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados e por que decaiu o seu semblante? O interessante é que aqui no versículo 6 ainda é antes de Caim matar Abel. Deus o orienta, Deus o alerta acerca dos seus desejos, acerca do seu comportamento. Percebe-se aqui claramente que Caim já tinha um comportamento desviado, já tinha sentimentos pecaminosos. Possivelmente, talvez, inveja, ganância e outras e outras. E Deus sondou o coração de Caim, por isso que Deus não se agradou de Caim e nem de suas ofertas. Não se agradou. Versículo 7. Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só. A ti cumpre dominá-lo. Deus está falando para Caim, você pode recomeçar. Você pode dar continuidade à sua vida. Se arrepende-te do seu pecado. Arrepende-te do seu comportamento pecaminoso. Se achegue ao Senhor, confie no Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas é necessário, Caim, que você se arrepende, que você proceda bem. Deus está falando para mim e para você, por isso que lá em Apocalipse capítulo 3 vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ali, teremos uma comunhão. Eis que estou à porta e bato. Ah, mas o texto de Apocalipse está falando só para para a igreja. Mas na igreja tinha um monte de pecador, um monte de gente desviado. Um monte de gente cheia de problema, um monte de gente que ainda não havia se convertido de uma maneira verdadeira. Por isso que lá em Mateus capítulo 7 vai dizer, Jesus dizendo, naquele dia muitos chegarão a mim e dirão, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu era membro da igreja. Eu pregava, eu orava por enfermos, os enfermos foram curados. Eu carregava multidões, eu estava na televisão pregando. Eu era teólogo, PhD, doutor no Novo Testamento, especialista nas línguas originais. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Da mesma forma que Deus sondou o coração de Caim e o coração de Abel, Deus sonda o meu e o seu coração. Mas ainda há tempo de recomeçar. Isso é interessante. Eu gostei dessa palavra do pastor César. Ainda há tempo de recomeçar. Porque Deus está à porta, o Senhor está à porta. Arrepende-te, converte-te dos seus maus caminhos. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha o que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. É verdade. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Espaçoso é a porta que conduz à perdição. O que esse texto de Mateus 7 está dizendo? Espaçoso é a porta. E essa porta larga, meu irmão, é a porta dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós mais queremos. Porque é isso que acontece. A porta larga é a porta da facilidade.
E a porta estreita é a porta da renúncia, é a porta da reconciliação, é a porta do perdão, é a porta do arrependimento, é a porta que nos conduz à vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a porta que nós precisamos entrar. Deus foi misericordioso, meu irmão, minha irmã, com Caim, mas ele não deu ouvidos à voz de Deus, infelizmente. A porta que você abre, meu irmão, a porta que você entra por ela, define a vida que você tem. Essa é a verdade. Mais uma frase do pastor César. É muito bom citar aqui, né? Mais uma frase do pastor César. A porta que você abre, ele diz abre, mas eu colocaria a porta que você entra, abre e entra, define a vida que você tem. A verdade é essa. Eis que eu boto diante de ti a vida e a morte. Escolhei. Escolhei. Deuteronômio. Está aqui, ó, o texto de Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio 30. Hoje, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra com testemunho contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Eis que eu coloquei diante de vocês a salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Fiel é a palavra, diz o apóstolo Paulo, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Jesus morreu por mim e por você. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta. O evangelho está sendo pregado. Deus sonda o coração de cada um de nós. E Ele quer sondar o seu e o meu coração e ver um pecador arrependido e ver alguém que quer verdadeiramente recomeçar a sua história. Não faça como Caim, que Deus dá a oportunidade para ele, alerta ele no versículo de número 7 de Gênesis 4. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, meu irmão, minha irmã, não é certo que serás aceito? Não é certo que serás abençoado? Não é certo que se tornarás filhos de Deus verdadeiramente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, dê-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O que você quer ser? Você quer ser um filho ou você quer ser um bastardo? Está na hora do recomeço. A oportunidade está aí. Cabe você tomar a sua decisão. Fique na paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando entendimento das promessas de Deus para mim e para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.